Paz do Senhor para a igreja. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pela vida do nosso pastor, que nos deu a oportunidade de estarmos ministrando e contando também o que nós passamos. Foi um milagre que aconteceu. Você ainda crê em milagres ainda? Amém? Foi um milagre o que nós passamos, o que eu passei. E você vai ver por quê. Mas Deus nos deu uma mensagem enquanto eu estava na UTI. E eu gostaria de compartilhar este texto. E depois nós vamos entrar naquilo que Deus fez. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor João, pelo ministério da igreja, por todos os irmãos que oraram por minha vida. Eu sei que não foram poucos, foram muitos irmãos. Aqui também a catedral, a nossa igreja, que levantou aqui clamor, tem levantado clamor a cada dia por cada um dos irmãos que estão com a Covid, e demais outras situações. Então eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que têm orado por minha vida, que oraram por minha vida. Isaías, capítulo de número 61. Todos acharam? Amém? Versículo 1 em diante. Glória a Deus. Só um momento. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Sente glorificando a Deus nessa noite. Glória a Deus. Amados irmãos, como o pastor já tinha dito, eu passei por um problema muito sério que está assolando várias pessoas, vários irmãos e também aqueles que estão fora da igreja. Independentemente, a Bíblia diz que o sol nasce para todos, o rico, o pobre, a chuva vem para todos. E todos nós estamos sujeitos a passar por essa situação. Gostaria de primeiro alertá-los. Eu peguei esta doença porque eu não levei muito a sério. Então preste atenção nisso. Eu não levei muito a sério. A minha filha mais velha, ela pegou, foi bem fraquinho. A minha esposa teve sintomas bem leves. E eu achei que estava tudo bem, mas não estava. Eu peguei uma forma mais agressiva da doença. Então, meu irmão, tome muito cuidado, por favor. Outra coisa que eu gostaria de alertar aos irmãos, tome a sua vacina, não fique com medo. Tome a vacina, ok? Eu já tomei a primeira dose, eu e a minha esposa, a sexta-feira retrasada, apesar de ter tido a Covid, mas nós também continuamos com os cuidados. Não pense que acabou, não acabou. Embora nós estejamos nas mãos de Deus e Deus controle a nossa vida, nós também temos que vigiar. Amém? Então tome a sua vacina. Eu estou trabalhando, eu sou militar também, eu estou trabalhando no Ministério da Defesa, já tem 1 ano e pouco que eu estou em home office. Às vezes eu vou lá, às vezes eu volto. E isso foi muito interessante, essa experiência, porque me aproximou mais da família. E nós ficamos mais unidos na família. E foi algo bastante agradável até, porque eu já ouvi histórias de que pessoas que ficaram em home office acabaram tendo problema com a família, problema de separação, tal. Lá em casa foi o contrário. A mulher não quer que eu volte mais para trabalhar, Mas graças a Deus por isso. Sinal que nós estamos indo muito bem. Eu, ela, nossos filhos. Graças a Deus por isso. Cuide da sua família. Se você está nessa situação, aproveite e se dedique mais à sua família. Aproveite e tome conta melhor da sua família, da sua esposa. E os irmãos vão entender mais sobre isso. Amados irmãos, no começo de março deste ano, eu comecei a me sentir mal, como eu disse, a minha filha e a minha esposa tiveram sintomas leves, mas eu comecei a me sentir mal. E no início de março, eu fui para o Hospital das Forças Armadas, numa sexta-feira. Lá
foi diagnosticado que eu já estava com 10% do meu pulmão contaminado. Foi me receitado um remédio e mandaram eu voltar para casa. Caso houvesse uma piora no estado, eu deveria voltar para o hospital para ter mais um tratamento mais efetivo. E, amados irmãos, passou o sábado, eu me sentindo mal, ainda cheguei a sair de casa com a minha esposa para resolver algo. No domingo, não houve mais como segurar, porque eu estava já começando a sentir falta de ar. E nós nos dirigimos novamente ao hospital e, chegando lá fazendo os exames, 25% do pulmão já estava tomado. Passado mais um tempo, até a noite, tiraram outra radiografia, já estava de 25% a 50%. A evolução da doença foi muito rápida comigo, de 25% a 50%. Então resolveram me internar. Na internação, foi dito também que eu iria ter que ser transferido para o Rio de Janeiro, porque a UTI no hospital estava todas lotadas. Nós pedimos a Deus, começamos a orar, eu, minha esposa, pedi a ajuda de um amigo. E, infelizmente, para alguém, felizmente para mim, mas infelizmente nós perdemos um colega do Exército e abriu esta vaga na UTI. E então pude ficar aqui em Brasília, não foi preciso me deslocar. E aí começou a minha evolução da minha doença. E, meu irmão, o pulmão começou a ser tomado, os medicamentos não estavam fazendo efeito, e eles decidiram que eu deveria ser pronado, intubado e pronado. Os irmãos sabem que é pronado, eu creio já, que é ficar de bruço, e eu ficaria entubado, pronado, para ajudar na respiração. Não havia evolução de melhora e a doença estava avançando para mim. Eu conheço casos, já ouvi casos, hoje mesmo eu ouvi o caso de um amigo, que o irmão dele morreu com 5 dias. No segundo dia ele foi internado, no 5º dia ele morreu. Tamanha foi a velocidade da evolução da doença. Então, para alguns o efeito é muito leve, mas para outros o efeito é rápido, pesado e leva embora. E a evolução da doença, para mim, começou muito forte. E o tempo foi passando. E o médico, todos os dias, mandava um relatório diário para a minha esposa. E à medida que foi evoluindo a minha situação, a minha esposa foi mandando para os grupos, para os amigos, pedidos de oração pela minha vida. E chegou até a catedral, chegou lá na De Cruz, nossos irmãos estão aqui, né, da De Cruz, demais irmãos, e as orações foram sendo feitas. Mas a minha situação não melhorava. Quando foi no dia 17 de março, ela recebeu o relatório médico, e todo dia ela transcrevia esse relatório juntamente com a minha filha para o WhatsApp e enviava para os irmãos o relatório. Nesse dia, o relatório era um dos piores. Eu creio que quem recebeu aí, deu uma olhada depois, no dia 17 de março, e recebeu esse relatório dizendo que eu não tinha evolução, que não estava tendo efeito a pronação e tampouco a intubação. Na realidade, meus irmãos, eu já estava desenganado dos médicos. Uma amiga do trabalho em comum, ela tinha outros amigos que eram médicos lá do HFA. E os médicos, esses amigos dela, já tinham falado para ela, olha, o seu amigo não volta mais. Ele não volta, nós estamos só esperando para dar notícia para a família. Ou seja, eu não tinha mais esperança. Não havia mais esperança. E no dia 17 de março, minha esposa todo dia orava à noite. Todo dia. Ela orava à noite. Meia-noite era o horário da oração dela, pela minha vida. Estava sofrendo muito. Ficou 2 semanas passando muito mal. Foi parar no hospital, na emergência, porque não conseguia se alimentar direito. E nesse interim, Deus enviou um casal também para nos ajudar, para ajudar a ela. Levou até comida para ela. Foi fazer visita. Até almoço fizeram para minha esposa, que ela não conseguia, nem a minha filha mais velha. E a minha outra filha estava em São Paulo, essa que está sentada ali com ela ali no fundo. E, quando deu 5 para meia-noite, ela recebe uma mensagem no WhatsApp, um áudio, da irmã que estudou comigo aqui no curso de teologia. A irmã estava em casa,
fazendo alguns afazeres, e Deus começou a direcionar esta irmã, a irmã Denise. Inclusive, ela veio aqui hoje, está do lado da minha esposa, né? Pai do Senhor, irmã Denise. Vi ela ali agora. E Deus direcionou a irmã Denise e mostrou a ela que Deus estava restaurando o meu pulmão, estava multiplicando e colocando células novas no meu pulmão. Aleluia. 5 para meia-noite. Ela perguntou para minha esposa, eu posso te ligar? Minha esposa, pode. E ela foi e ligou para minha esposa e relatou, olha, eu vejo o pulmão do seu esposo sendo renovado. Chega a estar brilhando de tanta célula nova que está dando. Deus está renovando, está restaurando. E Deus vai tirar ele deste quadro. Aleluia. E nisso, meu irmão, minha outra filha, ela não está aqui, ela não chegou do trabalho, não deu tempo. Mas ela estava no trabalho dela e pedindo oração, uma amiga do trabalho. Deus usou a amiga dela e disse, em 3 dias seu pai sai da UTI. Aleluia. E começou a acontecer os milagres de Deus nas nossas vidas. E a irmã, Deus usou a irmã. Nesse inteirinho, minha filha caçula que está ali, ela estava em São Paulo, viajando. E nós não sabíamos de nada. Mas ela fez um propósito com Deus. Ela colocou nas mãos de Deus um propósito. E uma oração que chorava, que ela chorava muito, chorava de soluçar. Uma irmã do Rio de Janeiro, que foi inclusive minha madrinha de casamento, ela mandou uma mensagem para nós dizendo, olha, Deus me mostrou a sua filha caçula, aleluia, fazendo um propósito. E foi um propósito muito lindo. E Deus me disse que ouviu a oração de todos os santos por sua causa, pela sua vida. Deus ouviu todas, mas a oração da sua filha caçula, ela chegou ao trono da graça. Eu vi quando o anjo pegava as lágrimas dela e levava ao trono de Deus, e foi uma coisa linda no céu, moveu o céu. Aleluia. Você não faz ideia do propósito. E ela nunca tinha falado qual era o propósito, e passou, e na última vez que eu preguei lá no pastor Jorge está lá no fundo, com a pastora Neuzeni, amém? E na última vez que eu fui lá, ela no carro resolveu dizer, porque ela nunca disse. Irmãos, eu entendi por que Deus recebeu, e foi a coisa mais linda, conforme a irmã nos disse no WhatsApp. E quando a minha filha chegou de São Paulo, ela confirmou, a gente perguntou, como é que você fez um propósito? Sim, foi. Não disse o que era. Mas foi, você chorou assim de soluçar, ela disse, foi, pai. Eu falei, Deus é Deus. Aleluia. E aí no carro, quando eu saí da pregação lá no pastor Jorge Félix, ela falou, pai, eu nunca falei do propósito, mas eu vou dizer o que era. Meu irmão, sabe o que ela fez? Ela trocou a vida dela pela minha. Você não entendeu? Ela trocou a vida dela pela minha vida. Ela entregou, ela estava um pouco afastada e ela disse para o Senhor que ela voltaria se Deus me curasse. E Deus recebeu esta oração. Porque uma alma, aleluia, uma alma que se salva, Jesus. Uma alma. E Deus recebeu esta oração e este propósito. Enquanto isso, meu irmão, estava acontecendo aqui fora, eu estava entubado. E tem muita gente que pergunta, né? Ah, você viu alguma coisa? Você ouvia? Não, nada. Estava sedado. Porém, algo que Deus falou comigo. Assim como eu estou falando com vocês, de uma forma bem nítida, bem direta, disse desta forma, você vai voltar. E você vai falar aquilo que eu lhe mandar falar. Eu falei, Senhor, e ele repetiu, você vai voltar, e você vai falar aquilo que eu lhe mandar falar. Eu falei, amém, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E ficou um silêncio. Logo em seguida, eu comecei a recuperar, comecei a acordar. Por quê? Porque depois que ela recebeu essa palavra, no dia 17 de março, no dia 18 de março, ela recebe a mensagem do médico. E minha esposa já fica apreensiva. Mas a mensagem era o seguinte, olha, o seu marido começou a ter evolução. Aleluia.
Os remédios começaram a fazer efeito, a doença começou a regredir. E está acontecendo algo, ele está renovando, ele está indo tão bem que nós já estamos querendo tirar a ventilação mecânica dele. Irmãos, no segundo dia, no dia 19, eles começaram a retirar a ventilação mecânica e tiraram a intubação. Aleluia. E depois eles me botaram no oxigênio. E não botaram muito forte, que são 10 litros, 15 litros, porque eu já estava respondendo ao tratamento muito bem. No terceiro dia, no quarto dia, eu já recebi alta da UTI. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não gostaria que ninguém passasse por uma UTI. Eu gostaria de perguntar, quem já passou por uma UTI aqui? Já ficou internado? Pastor? Irmão, eu não sei qual foi a sua experiência, mas a minha foi terrível. Quando eu comecei a acordar, meu irmão, eu estava todo amarrado, para que você não tire os acessos, né? Você acorda meio desnorteado, pode acordar nervoso. E eu estava todo amarrado e parecia que eu não sairia dali nunca. Foi 3 dias e meio, uma eternidade. E como Deus falou comigo naquele lugar. E eu comecei a falar com Deus. E eu via, irmãos, pessoas próximas ali, que saíam na maca, morto. Um dia que eu estava lá, e disseram por aí, não acredite nessas mensagens do WhatsApp, um monte de coisa, que estava sobrando vaga. Não estava lotada as UTI. Mas num dia só morreram 10 pessoas, num dia só, no hospital. 7 num andar e 3 em outro. E eu senti aquela angústia. Mas graças a Deus, o tratamento foi muito bem humano. Eu fui muito bem tratado no hospital. Eu tenho que elogiar o trabalho dos médicos do Hospital das Forças Armadas, e dos enfermeiros, dos técnicos, até o agente de limpeza. E tinha muito crente lá. E eu comecei a testemunhar e comecei a falar daquilo que Deus já tinha me mostrado. Aleluia. E muitos deles tiveram sua fé renovada. Aleluia. E Deus estava começando a ministrar o meu coração. A televisão, tinha uma televisão na minha baia, onde eu ficava, na minha cama, ali, e ela ficava 24 horas ligada na Record. E eu falando com Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Ainda bem que era na Record, né? Pelo menos. Senhor, o que o Senhor quer? E num daqueles cultos, eu não dormia direito, você não dorme direito, você está todo amarrado, e o pior, usando fralda, te davam banho ali na maca. É uma coisa terrível, irmãos, terrível. E Deus ministrou a mim esta palavra em Isaías 61, num dia daqueles, numa madrugada. E teve uma madrugada, irmãos, escute isso. Uma das madrugadas, eu escutei, uma das madrugadas, inclusive, que uma pessoa morreu no outro dia, aquelas risadas, tipo uma risada fantasmagórica, uma risada terrível, terrível. E eu falei, acordei assustado, eu falei, o que é isso, Senhor? Comecei a repreender, e aquela risada foi sumindo para o outro lado, e eu não ouvi mais. Ou seja, irmãos, havia uma guerra espiritual também ali. E era uma risada que eu escutei uma outra vez, quando eu estava recém-casado com a minha esposa. Mas isso é uma outra história, um grande testemunho também. Esse é o 4º livramento de morte que Deus me dá. Irmãos, eu ouvi e orava. E Deus me deu essa mensagem, Isaías 61. Eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale? Para a tua igreja, para a sua igreja. Irmãos, eu vou dizer seriamente para os irmãos. Deus falou bem claro para mim. Ele disse, basta. Eu falei, o quê? Basta, chega. Eu falei, o que é isso, Senhor? E ele começou a desenvolver esta mensagem. Quando ele disse, basta. A minha igreja perdeu a autoridade espiritual, a igreja é a organização. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está afastado da minha presença. Eu falei, Senhor, dura esta palavra, Senhor. Ele falou, basta, você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Eu falei, amém. O que mais? Meus irmãos, fui para Lucas, capítulo de número 4,
Versículo 18 e 19, quando Jesus, após ele sair da tentação, do monte da tentação, ele desce, vai ministrar nas sinagogas. E em Lucas, capítulo 4, 18, ele começa a falar de si. E ele fala: o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu falei, amém, é a mensagem do Messias, é a missão do Messias. E Deus começou a ministrar mais no meu coração. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. E Deus começou a ministrar no meu coração lá dentro da UTI e falou: a minha igreja só precisa de uma coisa, do meu Espírito Santo na vida dela. A minha igreja só precisa de uma coisa, da autoridade espiritual que está sendo tirada. Aleluia. Por causa de quê? Escândalos. Escândalos financeiros. Aleluia. Quer ficar rico com a obra de Deus? Se prepare para ir embora. Deus falou, basta. Aleluia. Deus falou para mim, chega. Fala para mim, igreja. Quer ficar rico com a obra de Deus? Escândalos financeiros. Líderes, pastores, e nós não vamos tampar o sol com a peneira. Escândalos sexuais. Deus falou tudo para mim. Aleluia. Homens se separando das suas esposas, casando com moças mais novas. Aleluia. Deus está dando um basta, meu irmão. Deus está sacudindo. Eu não vou ser leviano em dizer que todos os irmãos que morreram, porque morreram muitos, amém? Pastores foram aos montes, líderes foram aos montes. Eu não vou ser leviano em dizer que eles estavam em alguma situação dessa, não. Cada um tem uma situação e Deus sabe. E eu vou lhe contar só para que você tenha ideia. Um amigo nosso do trabalho, recentemente, há pouco tempo, a esposa dele, ela pegou a Covid e ficou muito rápido doente. Em 2 dias ela foi entubada, em 5 dias ela faleceu. E aquele colega ficou muito abatido, com crianças pequenas, pastor. E ele começou a perguntar, a questionar a Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor levou ela e não me levou? Com criança pequena, ela tinha mais condições de cuidar dos meus filhos, dos nossos filhos. Por quê? E ficou naquele questionamento, chorando. E Deus fez o seguinte, Deus pegou ele, deu um apagão nele, tirou ele de onde ele estava, segurou na mão dele um anjo e disse, eu vou te mostrar por que eu levei ela. E ele disse que ela levou ele no momento em que ela estava doente. E que Deus estava querendo levar ela já, puxando, o anjo levando, puxando. E ela brigando, e ele olhando de longe, junto com o anjo do lado dele. E ele olhando e ela dizendo, Senhor, eu não quero ir. Eu não posso ir. E a minha família? E o anjo disse para ela, pastor Fernando Guedes, da sua família eu cuido, mas você tem que vir comigo. Aleluia. E ele perguntou, mas por quê? A esposa nova ainda. E Deus falou para ele, ela tem uma família grande. Eu ainda vou recolher muitos da família dela. Mas se ela não for primeiro, ela não vai acreditar mais em mim, ela vai perder a fé. Por isso eu vou levá-la para não perder a salvação. Meu irmão, escute algo. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia. Nada acontece ao servo de Deus que não seja da vontade dele. Você crê assim, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Crê mesmo? Tudo o que acontece em nossa vida, Deus tem o controle de tudo.
Eu aprendi desde novo, desde menino, olhando os exemplos que eu tinha. O maior exemplo era minha mãe, de confiança. Minha mãe foi a primeira cantineira aqui. Eu fui criado aqui do lado, molequinho, personificação daquela música do Sérgio Malandro. Desculpe o termo. Conheci um capeta em forma de guri. Não se preocupe com aquele garoto levado, atrevesso. Olha onde eu estou aqui hoje. Deus transformou, mudou. Mas eu era terrível. Eu não sei se a irmã Lloyd está aí, a irmã Rubenita, alguém da família deles está aí? Não, não vi. Mas eles conhecem, a gente foi criado junto aqui. E sempre eu via o exemplo da minha mãe. Eu nunca vi ela murmurar. Eu nunca vi ela reclamar. Eu nunca vi ela fazer nada. Tudo era na vontade de Deus. Eu cresci assim. A minha vida foi direcionada por Deus em tudo que eu faço. Até para entrar no militarismo, Deus mostrou antes. Para eu casar com a minha esposa, Deus mostrou antes. E eu estava meio relutante, eu quero que você preste atenção. Porque minha esposa já tinha uma filha. E aquela coisa da década de 90, e eu fiquei meio relutante. Eu já estava voltando para a igreja, estava afastado há algum tempo, e mais um milagre de Deus também. Mas Deus mostrou a minha esposa, e eu fiz um propósito com Deus, me mostrou quando eu dormia, ela toda de branco, linda, do meu lado. E confirmou tudo que eu pedi para Deus confirmar, Deus confirmou. E eu falei, é essa que vai ser a minha esposa para toda a vida. Estamos casados há 26 anos. 25 anos, ano passado nós fizemos, eu dei um presente lindo para ela. A família está sendo atacada de todo jeito e você está vendo isso. Você está vendo pastores com filhos que estão se afastando, estão indo para a faculdade e estão perdendo a fé. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus está dando um despertar com esta doença. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que está fazendo, mas Ele está trazendo um despertamento para mim e para você. Cuide da sua família. Aleluia. Deus usou a minha filha e trouxe ela de volta. Meu filho tem sido uma bênção. Um evangelista, ganhador de almas na igreja que ele está. Ele não está comigo, mas está, eu deixo ele à vontade. Trabalha para o Senhor. Um evangelista, um garoto que ganha tanta gente para Jesus, é um orgulho para a minha vida. Aleluia. Deus é fiel, meu irmão. E eu cuido da minha esposa. E Deus está mandando você cuidar da sua família. Ele disse, basta, chega. Prostituição, adultérios, separações. Deus está dizendo basta, Deus está dizendo chega. A igreja vai resgatar a autoridade, porque não estamos vivendo dias bons. Meu irmão, tem gente que não vai aguentar se o sistema que nós estamos vivendo hoje mudar. Tem gente que não vai suportar. Mas Deus manda te dizer nessa noite, cuide da sua casa, da sua família e da sua vida espiritual. Cuide. Esteja no centro da vontade de Deus, porque Deus sabe o melhor para você. Não questione a Deus o que está acontecendo com A, com B, com C, com D. Cuide da sua vida espiritual em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuide de você e a missão que Cristo deixou para nós. Amém, igreja? Deus seja louvado. Deus é fiel. Ele me resgatou para contar para você hoje, para dizer para você hoje, que Ele ainda é Deus e faz milagres na nossa vida. Até o namoradinho da minha filha lá, não acreditava, começou a ler Bíblia, começou a acreditar, está ali sentadinho, ele ali, junto, é benção, né? Vai ser crente também. Eu falei para minha filha, vai ser daqueles crentes enjoados, hein? Prepara. Que Deus cuida dos nossos filhos. Mas cuide deles também. Faça da sua casa, quando eu dirigia a estrutural, só para terminar, e eu muito preocupado, pastor João, falando, nós temos que fazer um trabalho de evangelismo, temos que ganhar, aconteceu uns casos lá difíceis, fomos resolvendo.
Mas eu comecei a falar com o Senhor, estava sentado num púlpito, estava tendo uma pregação, e eu sentado falando com Deus. O Senhor me dá estratégia tal. A única coisa que Deus falou para mim, sabe o que foi? E foi como uma flecha no meu coração. O Espírito Santo chegou no meu coração e disse: você pode não ganhar ninguém aqui, mas não perca a sua família. Mas foi algo tão tremendo que eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, me ajude a não perder a minha família, então. Porque muitos são engolidos, irmãos, pelo sistema, pela igreja, porque não cuida da sua família, dos seus. Mas Deus está dizendo hoje: cuide da sua família, cuide do seu lar. Cuide! O tempo é mau, está invadindo as escolas, está invadindo as faculdades, está invadindo os trabalhos, a televisão, a internet. Cuide da sua família, ore por eles direto. A nossa oração é sempre contínua. Senhor, prepara o futuro dos meus filhos, prepara o casamento, prepara o trabalho, prepara isso, prepara aquilo. E Deus tem ouvido as nossas orações. Você crê nisso nessa noite? Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Finalmente, irmãos, Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a continuação daquilo que Deus foi me dando. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e o curarão. João capítulo 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Por quê? Porque a missão da igreja é essa, é o Espírito Santo atuando na sua vida, para que você possa ter autoridade, para cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui. Você crê nisso? Uma vez eu escutei uma irmã pregando, a irmã Marli, da 511, pastor Jorge Félix. Irmã Marli dizendo: crente de banco é prego. Eu achei interessante essa palavra. Crente de banco é prego. Porque todos nós temos algo a fazer na obra de Deus. Independentemente. Não é porque eu sou pastor, não é porque é missionário, não é porque é isso, porque é aquilo. Você pode fazer a obra de Deus. Aonde você estiver, você pode fazer. Você crê nisso nessa noite? Deus te chamou para isso, para exercer autoridade. Tem pessoas, irmãos, que à medida que o testemunho foi correndo, no WhatsApp, começaram a entrar em contato comigo, eu comecei a falar, comecei a pregar. Eu tenho um amigo meu que é ateu doente. E ele mandou uma mensagem que diz: Guilherme, você me fez chorar. Eu nunca imaginei que eu ia ler a Bíblia como eu estou lendo. Oh, aleluia. E me mandou um versículo bíblico chorando. Chorando. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus trabalhando através da sua vida, meu irmão. Deus quer trabalhar através da sua vida, quer fazer de você um instrumento dele. Quer que você tenha autoridade espiritual, para que você possa exercer a missão que Deus deu para a igreja na terra. Porque Jesus foi, mas ele disse que ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra dele. Amém, igreja? Amém? O resultado de tudo isso, eu não tive nenhuma sequela. A única sequela, para não dizer, é essa rouquidão que você está vendo aqui, que eu estou tratando. Ontem eu estive na pneumologista com os exames todos. Ela falou: olha, você está com menos de 10% que teve um probleminha aqui só, mas está praticamente normal. Tudo isso, daqui a 4 meses você faz outro exame e volta. Porque não precisa nem passar remédio. Irmão, eu não sinto nada. Nós temos pessoas que nem foram entubadas e estão cheias de sequela. Você conhece, não conhece? Infelizmente tem também irmãos que tiveram. Nossa pastora Ilná, coitada, está com recuperação difícil, né, pastor? Vamos orar por ela sempre. Porque ela teve sequela, outros pastores, outras pessoas e outros que não resistiram. E eu não tenho nada.
Estou bonzinho. Eu perdi na época uns 25 quilos. Eu já achei uns 23. Perdi, mas já achei, já encontrei. E Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Para finalizar, em janeiro deste ano, eu tinha até esquecido disso, em janeiro deste ano, eu estive no Rio de Janeiro, sempre que eu vou lá na igreja que eu era, eu fui de uma única igreja, 17 anos, e aí vim transferido para Brasília, e numa igreja que eu estava pregando de um amigo, eu sempre vou lá, prego bastante, os irmãos já me conhecem, e Deus usa no final, o irmão fala o seguinte: eu estou perto de aposentar, tem o pastor Rubens está ali, me conhece, outros irmãos aí, estou perto de aposentar da Marinha, falta um ano mais ou menos, que eu posso pedir. E eu, planejando com a minha esposa, pastor João, não vou negar que ela tem um desejo de voltar para a terra dela, né? Que é no Rio de Janeiro, no Iguaba Grande. Os irmãos de Iguaba que estão nos assistindo, um abraço. E eu falando, a gente planejando tudo, nós vamos viajar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando eu estava pregando, no final do culto, ficou só eu, o pastor, a esposa, uma outra missionária, e Deus toma o pastor e diz: olha, não é tempo de você voltar ainda. Tenho eu algo contigo ainda naquele lugar, tenho coisas grandes para você naquele lugar, não é tempo de voltar. E falou mais outras coisas. Aí eu, amém. Passou uma semana, um casal do Rio, que eu não via há mais de 20 anos, quando éramos da Assembleia de Deus de Cordovil, foram e entraram em contato. Eu vi eles, a foto deles na Iguaba, eu estava de férias em Iguaba, e eles estavam lá. Eu entrei em contato, eu falei: rapaz, quanto tempo, estava conversando, resultado, nós marcamos nos encontrar lá em Iguaba, e fui lá. Nisso tinha um outro casal, um irmão, amigo nosso, chamado Paulo, o apelido dele é Paulo Trovão. Imagine por que Paulo Trovão, né? Na Cidade Alta ali, quem conhece Cidade Alta, a Parada de Lucas aí, quem conhece aí? Ali, né? Sabe que aquele lugar é um lugar bem light, né? Bem tranquilo, só que não. E os bandidos, os traficantes tinham medo dele, porque o pastor, ele chega, os camaradas correm fora, porque ele chega: ó, em 3 dias, se você não voltar para Jesus, Deus vai te levar. E assim acontece, é uma coisa de... Paulo Trovão, o apelido dele. E Paulo Trovão estava lá, e quando a gente chegou, quando eu pisei o pé na casa, que ele me viu, foi me abraçar, mesma coisa. Os seus planos não são os meus planos. Tenho eu algo contigo ainda naquele lugar, vou fazer algo grande na sua vida, e blá, blá, e a mesma coisa. Eu falei: Senhor, já estou planejando a minha aposentadoria, pastor Alexander. O nosso desejo é aposentar, né? Viajar, e a mulher com o sonho de viajar, ela gostou. A gente fez um cruzeiro ano passado, que foi o presente que eu dei para ela. Ela gostou demais, meu irmão. Eu contei isso lá na De Cruz. Foi bênção demais. Ô, irmã Lúcia, está aí, né? Graças a Deus, nossa amiga da faculdade. E gostou, e agora quer viajar direto, ó. Fomos para o Nordeste, com a família e tudo. Agora quer viajar direto. Eu falei: eu tenho que ganhar mais mesmo, né? Aí, Deus faz e usa. A irmã disse: não, ainda não é tempo. Eu estou insistindo, orando, falando com Deus, Senhor, tal, e eu falei para a mulher: então você acalma, que ela tem um desejo de voltar. Mas eu falei: não, eu vou estar no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar que você pode estar, meu irmão, no centro da vontade de Deus. Amém? Quando eu saí da Covid, esse casal que foi levou até comida para minha esposa em casa, nós fomos na casa deles, foi uma alegria, revemos, e tudo. É irmã, a mãe dessa irmã, liga para ela, quando está no celular, daqui a pouco ela chega: ó, o pastor está aí? Aí ela: tá, me dá aí que eu estou toda arrepiada aqui, quero falar com ele. Meu irmão, quando eu atendi o telefone: olha, Deus manda te dizer, não é tempo, tal, acabou a minha aposentadoria, né? Eu falei: tá bom, senhor, é só o começo, tem muita coisa, você vai para muito lugar ainda, que tal. E falou: e ai de você se você não cumprir o que eu te mandar. Então, meu irmão, fique no centro da vontade de Deus. Creia que Deus está no controle da sua vida em todos os aspectos. Creia que Deus cuida de você em todo o tempo. Creia que Deus é quem move, é quem faz na sua vida. Ninguém mais. Ninguém mais. Não precisa de conchavo político. Não precisa de conchavo religioso. Não precisa de padrinho aqui, padrinho ali. Quando Deus fala, Deus faz. Amém? Você crê nisso nessa noite?
Fique de pé um minutinho, já estou terminando. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que quer receber ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e que acredita e que creu no testemunho do milagre que Deus fez na minha vida. Tem alguém afastado ou tem alguém que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, vem aqui na frente. Eu vou fazer uma oração, terminando aqui, de agradecimento também. E você está com a oportunidade de vir aqui. Quando eu terminar a oração, vou entregar ao pastor, e você está com a oportunidade de vir enquanto eu estou orando. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Amém? Deus amado e eterno Pai. Pai eterno de bondade, Deus, nós te louvamos, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha esposa, tem cuidado da minha família. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um aqui presente. Pai eterno, em nome de Jesus, eu te sou grato, Senhor. Eu te sou grato pela minha vida. Porque por várias vezes, Senhor, a morte rondou a minha vida e o Senhor me livrou de todas elas. E estou aqui nesta noite para testemunhar, Senhor. Para dizer quão grande é o Senhor na nossa vida. Quão grande é o Senhor que opera maravilhas ainda hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Oh, Pai de amor e bondade, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um. Toca, Senhor, nos corações. Desperta, Senhor, a tua igreja cada dia mais, pela necessidade da ação do Espírito Santo nas suas vidas. A autoridade espiritual renova, Senhor. Enche, Jesus, teu povo, com a tua graça, com o teu Espírito cada vez mais. Nós te rogamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sente glorificando a Deus. Eu vou passar dentro de um tempinho bom. Obrigado, pastor. Paz do Senhor.